Assembleia de Deus não terá de indenizar fiel que caiu do telhado em reforma. Neste vídeo, mais um episódio da série Direito e Religião. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, em setembro de 2022, afastou a condenação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, ao pagamento de indenização de 1,2 milhão a um fiel que caiu de uma altura de 4,5 metros quando colaborava com a reparação do teto de uma igreja em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Para o colegiado, não é possível aplicar a teoria do risco diante da ausência de vínculo de emprego e de outros aspectos do caso concreto. O fiel ajuizou a ação com pedido de indenização na Justiça Comum e, como ele havia tratado a questão como acidente de trabalho, o caso foi remetido ao juízo da primeira vara do trabalho local. Na ação, o fiel disse ter sido convocado pelo pastor para executar o conserto do telhado da igreja e, na queda, sofrera múltiplas fraturas que exigiram a colocação de placas e parafusos na medula espinhal e resultaram em alteração de sensibilidade e fraqueza muscular. A igreja, em sua defesa, sustentou que o acidente ocorrera por culpa exclusiva do fiel, que teria subido ao telhado sem autorização e depois de inúmeras recomendações quanto à segurança do local, que estava sendo consertado por uma equipe, a igreja, em sua defesa, sustentou que o acidente ocorrera por culpa exclusiva do fiel, que teria subido ao telhado sem autorização e depois de inúmeras recomendações quanto à segurança do local, que estava sendo consertado por uma equipe. Segundo esse argumento, ele teria sido convocado apenas para ajudar na entrega das telhas e não para fazer nenhum reparo. O juízo do primeiro grau julgou improcedente os pedidos, acolhendo a tese da culpa exclusiva do fiel, que mesmo sem experiência, havia subido ao telhado sem autorização dos responsáveis pela obra. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no entanto, reformou a sentença. O entendimento foi o de que o acidente de trabalho deveria ser analisado não pelo ponto de vista da atividade econômica da igreja, que na Relação de Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, tem grau de risco médio 2, mas pela atividade especificamente desenvolvida pelo fiel em favor da igreja, que era a obra típica do ramo da construção civil, teria risco 3. Levando em conta as sequelas e as restrições para atividades cotidianas e domésticas decorrentes da queda, o TRT fixou o valor de 1 milhão para a indenização por dano moral e de R$120 mil por dano material. O relator do recurso da Revista da Igreja, ministro Ives Granda Filho, chamou atenção para o fato de se tratar de um fiel da instituição sem vínculo de emprego, que prestava colaboração eventual e não havia assinado termo de adesão de trabalho voluntário da Lei 9.608 de 1998. Destacou também que, segundo testemunha, ele estava embriagado no momento do acidente e havia descumprido as orientações para que não subisse ao telhado. Para o relator, a teoria da responsabilidade objetiva foi mal aplicada, pois se deu mediante a elevação do grau de risco da atividade da igreja para a de outra atividade, descartando a questão da culpa exclusiva ou concorrente. Em relação à indenização por dano material, o ministro observa que ela foi fixada em 10 vezes o valor do pedido, sem redutor, e extrapolou o princípio da razoabilidade. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença com informações da assessoria de imprensa do Tribunal Superior do Trabalho. O prudente vê o mal se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Provérbios 22:3.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.